Bora falar de comércio exterior? Eu sou Carlos Araújo, estou aqui com Claudenir Scalzi e esse é o Comex Cash, o canal que fala de comércio exterior, tecnologia e gestão. E foi justamente na falta de conteúdos ricos e relevantes que nos motivou nesse projeto, onde vamos sempre trazer convidados ilustres e profundos conhecedores desses temas que nos propomos atender. Esperamos que vocês gostem e venham com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema que não tem como esconder, que é a contabilidade. Só que antes de começar as gravações a gente estava falando que a contabilidade, o contador, o despachante e o advogado, hoje a gente está aqui em 3 profissões seculares, tem dois problemas, digamos assim, né, para quem nos contrata. Um deles é que ele é um mal necessário, e eu estou falando de mim, comigo mesmo, você e o advogado. O segundo, e eu gostei da sua fala, mensageiro do diabo. Então a gente está aqui com um especialista em contabilidade para falar sobre negócios digitais, que é o Josimar Pinheiro, acertei o nome, né? Isso. Josimar Pinheiro, da empresa Concead. Mas a gente não quer tratar a contabilidade como muitos conhecem aí. Afinal de contas, ela não é um mal necessário, nós não somos mensageiros do diabo e nós promovemos informações necessárias para tomada de decisão. Josimar, muito obrigado por estar aqui, fazer esse bate-papo com a gente. A gente quer levar conteúdo relevante para todo mundo que nos segue, tá no Brasil inteiro, inclusive não só no Brasil, fora do país também. E ser empresário no Brasil não é para qualquer um. O Brasil não é para amador, principalmente quando tem obrigações burocráticas, que é aquilo que a gente lida no nosso dia a dia. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, Cláudio. Agradeço, Carlos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Realmente esse tema, contabilidade hoje para comércio exterior, é realmente um grande desafio. É muito pouco explorado, realmente. Temos muita dificuldade no mercado de profissionais que atuam nisso e temos que desmistificar isso, que realmente, né, o contador, despachante e empresa de software, no modo geral, nós somos aí exatamente só transmissores de informações penosas, danosas, né, e não geramos valores agregados. Então espero hoje aqui poder colaborar um pouquinho com vocês e tentar dizimir um pouco mais desse processo, dessa dificuldade enorme que nós temos no mercado. Legal, obrigado. É uma satisfação você ter aceito o convite. Queria deixar aqui também registrado a admiração pelo histórico aí, seu profissional, um cara que acho que todo mundo aí do comércio exterior já conhece. O trabalho da Concead, um trabalho de uma empresa aí de décadas de história, muito mais do que décadas, né? É uma coisa que não é fácil de se encontrar no mercado hoje. E pra gente é uma satisfação a sua presença aqui hoje, te agradecer, tá? E deixar sempre as portas abertas para vocês, para você. E o tema de hoje que nós vamos falar está relacionado ao negócio digital, né? Como que a gente até na pandemia foi catapultado para essa questão da transformação digital, como que a contabilidade, que é um segmento que ficou ali um pouco atrasado nessa transformação digital, pelo menos na minha percepção, e como isso tudo está circulando hoje no mercado e compartilhar um pouco da experiência sua e da Concead nesse espaço digital. Eu queria começar, Josimar, fazendo a primeira pergunta, perguntando se, eu acho que todos vão dizer sim quando eu fizer a pergunta, unânime, né? Mas perguntando o seguinte, a contabilidade é um segmento muito tradicional, né? Ele é realmente tradicional, tão tradicional que eu tenho 47 anos de contabilidade, então por aí você vê como ela é tradicional. A gente atuando nesse comércio internacional há 35 anos e realmente, mas o detalhe todo da contabilidade, Cláudio, quando a gente fala de tradicional, a gente tem que entender o seguinte, a contabilidade em si, as normas contábeis, elas não mudam constantemente. Então, assim, você falar que ela é tão tradicional assim é meio que redundante, porque na realidade ela tem uma sequência lógica, ela não muda todo dia, todo mês, toda semana, não tem a quantidade de legislações que tem. O problema na contabilidade nós temos basicamente 2 viés da contabilidade. Nós estamos falando de a contabilidade econômica, uma contabilidade comercial e uma contabilidade fiscal, né? Ou seja, a contabilidade fiscal ela foi feita exatamente para atender o fisco. E ela só existe a partir da contabilidade econômica. E esta contabilidade fiscal é que muda constantemente.
Então nós temos inúmeras quantidades de legislações aí todo dia mudando, que aí quem tem que tomar conta disso é os contadores, que são os profissionais que estão à ponta desses processos, e aí sim é um problema sério. Se o contador ele continuar tradicional como ele é, só se preocupando com essa contabilidade econômica, aí nós vamos ter um problema muito sério, e temos hoje, e daí essa tradição desses profissionais ser muito tradicional. E a mudança ela tem que acontecer. Ela vem tradicional, mas infelizmente, vamos assim dizer, a tecnologia ela veio para ajudar nisso aí. Eu queria fazer um comentário, né, na minha pergunta, porque eu entendo, não sei se vocês concordam, que ser tradicional não é necessariamente um problema. Não, conservadorismo, a gente precisa, por natureza, ser tradicional e conservador para se manter vivo. Deixa eu te fazer um paralelo. Muitas vezes a gente fala assim, o processo judicial ele é muito moroso, mas se ele fosse rápido ele poderia cometer injustiças, e uma dessas vai lidar com a liberdade de alguém, né, com o direito de ir e vir, com a propriedade de alguém. Então às vezes ele é lento para dar tempo de se provar, de se processar isso tudo. Então eu fico pensando se necessariamente ser tradicional é um problema. Eu acho que precisa inovar. Então, não é um problema, porque como eu te falei, a contabilidade ela tem que seguir, a gente fazer uma analogia muito fácil, porque muita gente confunde exatamente em todos esses aspectos os serviços prestados pelo contador do que é contabilidade propriamente dito. A contabilidade já tem algumas definições, mas eu gosto muito de uma definição que é muito simples, que ela é pura e simplesmente o registro dos atos e os fatos que acontecem na companhia. Ponto. Nada mais além disso é a contabilidade. Então tudo que acontece numa empresa é registrado na contabilidade. Então se você tem um registro bom, a contabilidade vai fazer um registro bom. Se você tem um registro ruim, a contabilidade vai fazer um registro ruim. Ela não inventa e não fabrica absolutamente nada. E isso não mudou desde a criação da contabilidade até os momentos atuais. É isso que a contabilidade é registrar os fatos ocorridos, né, os passados, os presentes, e prever os futuros para as tomadas de decisões. Então isso é ser tradicional, e isso é uma tradição, e não é ruim isso, até porque isso é a norma. Exatamente. Quando ela simplesmente vai se adequando. E é ruim ser tradicional? Não. O problema todo hoje é a operacionalidade desses processos tradicionais, que se mudou, né? Porque, como todos sabem, a essência da contabilidade ela era reconhecida como guarda-livros, né? Era um profissional que registrava lá em manual. Hoje isso é inviável um profissional ficar escriturando isso livro a livro. Então, mas o processo só mudou o processo, mas ele continua sendo registrado desde da sua concepção até o momento, ela continua sendo registrada. Pois é, você tem alguns problemas aí, dado a quantidade de pessoas a qual a contabilidade tem que prestar, dar informações, em que inúmeras esferas, e você tem umas muito avançadas, como a Receita Federal, e você tem estados em que não se faz nada nem no digital, no próprio balcão. Eu peno, quando tem que cuidar do ICMS na importação, que são 27 legislações, alíquotas que variam de 4 a 35, estados que não atendem telefone, é só lá no balcão e você tem que constituir um representante. Então eu acho que ainda está o foco, o foco está nessa operacionalização, e as coisas poderiam ser mais rápidas e não são. E isso traz, então, a pencha, a etiqueta de que isso é tradicional e também parece que o tradicional é ruim. Como é que se consegue inovar e se manter frente à concorrência num setor que ainda pensa que é obrigado a guardar livros? Eu não vejo outra alternativa dessa inovação aí, se não for acompanhar o que o mercado mundial está acontecendo. Já vem acontecendo há muito tempo, que é a questão da tecnologia. Sem tecnologia hoje, não é impossível, né, fazer esse acompanhamento, fazer esse atendimento em diversas esferas, longe do seu mercado. Isso hoje, se o profissional da contabilidade, principalmente, ele não se especializar, ele for trabalhar com todo a gama de oportunidades que tem para ele não consegue
atender todo o seu cliente da medida que ele precisa. Então ele tem que fazer uso da tecnologia e para isso ele tem que, de novo, vou sair um pouquinho do tradicional. Ele tem que começar a pensar que ele tem que pensar fora da curva, fora da caixinha, que hoje ele tem que parar que ele não pode mais ficar escriturando ou ficar digitando ou mesmo usando, operacionalizando no seu dia a dia sem usar tecnologia. Então, ou seja, para ele entrar no mercado profissional da contabilidade hoje, ele necessariamente tem que passar por uma mudança digital. Se ele não ir por um meio digital hoje, eu aqui me arrisco a dizer que é só uma questão de tempo, né? Se ele vai ter problema não, é só quando ele vai ter que, infelizmente, fechar as portas ou ele não vai ter viabilidade mais de operacionalizar o escritório dele. Por tal, se tornou um negócio obsoleto, né? É uma questão de vida ou morte, eu também enxergo dessa forma. Mas de forma, olhando para o mercado hoje, Josimar, quando você que é um cara que transita muito dentro do CRC, de outras associações organizadas da área, você vê essa mudança acontecendo no mercado contábil de forma ampla? Você já vê, você já consegue perceber isso com a sua experiência? Cláudio, não como eu gostaria, pela minha experiência, não como eu gostaria. Os contadores têm ciência disso, a gente percebe que todos os profissionais da contabilidade têm ciência que precisam fazer essa transformação, né? Eu não diria nem uma mudança, eu digo, porque mudança nós estaríamos aí falando, deixar de fazer o que você fazia antes para fazer outra coisa, nós estamos falando uma transformação, né? Ele precisa passar por essa transformação digital, na minha visão, e eu não vejo esse movimento dos contadores. Eles têm essa informação, eles sabem que tem que fazer, mas está num processo muito lento por uma questão exatamente que da pergunta inicial, de tradicional e de estar confortável ali, achar que pode aguardar um pouco mais, só que a tecnologia ela é muito rápida. Então eu não vejo muito rápido essa mudança dos profissionais da contabilidade. Tanto é que nós acabamos sofrendo exatamente, a gente percebe que o mercado sofre com isso aí. Mas também, Cláudio, eu vejo que não é um problema muito... Não é questão de... Eu vejo que o setor contábil ele foi muito penalizado por isso. Por quê? Por questão de tecnologia. As tecnologias para o setor contábil demoraram demais surgir. Né? Então, quando surgiu essa questão, os primórdios da contabilidade digital, foram computadores e que os profissionais simplesmente digitavam aquilo. Era um softwarezinho contábil, começou com software, porque antigamente eram RPs, né? Aí para contabilidade começaram a surgir softwares contábeis, mas era um software que você digitava as informações ali, somente aquilo ali. Só que as ferramentas seguintes ainda não tinham. Não tinha automação. Não, né? Tinha automação nenhuma, zero de automação. Só trocou a máquina de escrever. Só trocou a máquina de escrever, exatamente. Essa é a ideia. Trocou a máquina de escrever. Então a tecnologia demorou para chegar no segmento de contabilidade. Então os contadores também, se você olhar, a maioria dos contadores estão muitos anos na profissão, né? Esse mercado, ele começou a baixar um pouco de mudança, eu diria para você, basicamente, de 8 a 5 anos para cá, que começou a entrar uma nova geração já voltada com tecnologia para o mercado contábil, que começou a surgir várias tecnologias, mas até então não se tinha essa tecnologia. Eu não tinha observado uma coisa que o Josimar comentou até então, que é muito verdade. A tecnologia no setor contábil para os escritórios, para os contadores como profissional, ela inovou, mas inovou meio pálida, meio tardia. Porque realmente você tinha o computador no início lá do 386, não vou ficar falando muito dessas máquinas, vão saber na cidade, mas você já ficou falando dos 40 e poucos anos de contabilidade. Mas é verdade, o cara fazia no computador e imprimia, só trocou a máquina de escrever. E outra coisa, a própria tecnologia, se falava do computador pessoal quando surgiu, né? Aí voltando a um tempo um pouco mais longínquo, ela não sabia como ia ser a questão de guarda, segurança de guarda. A própria tecnologia de armazenamento evoluiu, processamento em nuvem. Agora tem segurança, backup, replicação em outro continente. Isso tudo está super acessível hoje. Então, arrisco dizer que boa parte dos contadores que estão me ouvindo ainda tem um CPD com inúmeros computadores lá dentro e acham que
guardar em nuvens pode ser um problema. Imagina vai perder isso, né? Imagina o custo que ele não tem para fazer manutenção disso hoje, de tudo isso aí. Agora com a LGPD também. Você imagine como que você vai, como que um contador, aqui dentro da nossa linha que ainda está nessa linha tradicional, que está segurando um pouco para avançar nessa tecnologia, dessa contabilidade digital, você imagina o custo operacional que ele não vai ter para isso. Então fica muito difícil se ele não virar essa chave. E ele precisa. Então, assim, eu vejo esse movimento, o CRC está fazendo esse movimento muito grande nisso aí, não só a nível regional, mas a nível federal, né? Mas realmente a falta de tecnologia. Hoje você tem muita tecnologia para contabilidade, mas você pode ver que elas estão todas desconexas. E aí um empresário da contabilidade, para hoje prestar um determinado serviço numa contabilidade digital, ele tem que fazer uso de várias ferramentas, né? Diferentemente de você pegar uma empresa hoje que você tem um RP 100% integrado, né? O Conexo, por exemplo, é uma das ferramentas aí no segmento, que dentro da plataforma do Conexo você faz tudo, 100%. Né? Agora, vamos lá para o segmento. O segmento começa internacional. A Conexo faz isso. Vamos pensar para o setor empresarial, do setor contábil. Você tem um RP para o setor contábil? 100% integrado? Não tem. Não tem. Então, essas ferramentas demoraram a chegar para quando. Então, assim, eu não quero falar assim, dizer que a responsabilidade é totalmente porque os contadores se resolveram sentar, ficar quietinho, parado. Não. É porque as opções para eles apareceram muito tarde. E quando que você começou a perceber que o mundo dos negócios seria mais digital? E olhou e disse, bem, eu estou num segmento que se eu não inovar agora, não é que eu vou morrer, não, é quando, né? Boa pergunta, Carlos. Eu consegui perceber isso, inclusive essa definição eu só fui entender há muitos anos depois. Quando começou a surgir a primeira cobrança da Receita Federal foi quando ela acabou com a nota fiscal de papel. Ela implementou o SPED, né? O Sistema Público de Escrituração Digital, e a primeira plataforma... 15 anos, né? Foi 2009. 2009 foi quando, final de 2008 para 2009, que entrou em vigor o Sistema Público de Escrituração Digital e as notas fiscais NFE, que a nota fiscal passou a ser eletrônica. Isso. A partir daquele momento, assim, a gente já começou a perceber, falei, gente, mas e agora? Nós contadores acostumados com aquele monte de nota fiscal, chegava todo dia aquele monte de empresas, você imagina, falei, gente, a gente não vai ter mais papel, como é que a gente vai fazer? E aí a gente começou a perceber, né, lá no escritório, que a gente ia ter muita dificuldade. Como é que a gente ia tratar isso? E como lá na Concead, o perfil do nosso cliente dessa área de comércio internacional, eles estão meio que pulverizados no Brasil, inclusive no exterior também, que é onde hoje a gente atende cliente no exterior, na Europa, Estados Unidos, né, até um pouquinho da Ásia ali, tudo voltado nesse comércio internacional, Rio, São Paulo, né, Itajaí, Alagoas, enfim. A gente pensou, eu comecei logo a pensar, cara, nós vamos ter muita dificuldade para atender esses clientes, porque como é que não vai ter papel para transacionar de lá para cá, né? Como é que nós vamos fazer? E aí eu comecei a perceber que a gente precisava pensar nisso também, como fazer. E ali começou a virar a nossa chave. E aí a gente começou a acompanhar mais de perto, eu comecei a participar de eventos específicos aí sobre o Sistema Público de Escrituração Digital, começar a entender como é que isso estava funcionando, ia funcionar. Quais eram os projetos futuros que isso estava para acontecer. Inclusive, na época, eu lembro que tinha, nessa minha andança aí em São Paulo, eu fiquei sabendo que tinha já um outro projeto em andamento, inclusive estava sendo testado na época pela Souza Cruz, de que os cigarros já iam sair de fábrica, o caminhão fechado com um chipzinho lacrado, né? E nas estradas iam ter como se fosse um radar, conforme o caminhão vai passando, ele vai monitorando o caminhão da carga. Quando chega na empresa, o dono da empresa só bipa atrás no container lá, ou na carga fechada, bipa, aquilo tudo já integrado para dentro do RP, já é feito toda a contagem de estoque e tudo. Ou seja, você consegue acompanhar. Eu achei isso assim, nós estamos falando em 2009,
né? Então era uma coisa visível. Começou a aparecer essas tecnologias muito fortes, aí eu comecei a perceber que a gente precisava fazer alguma coisa. Então nesse momento é que a gente começou a trabalhar nesse sentido. E nessa percepção, toda vez que você tem uma percepção dessa, a primeira coisa que você fala você mesmo já deixou aí no ar, eu tenho que me mexer, senão eu fico para trás. E se eu saio à frente, eu crio um diferencial. E a minha pergunta é, por onde você começou? Começou pela sua própria empresa, pela Concead? Exatamente, comecei, a minha primeira decisão foi fazer um projeto piloto, porque como eu não conhecia, como é que eu ia oferecer isso para os meus clientes se eu nem sabia como funcionava, nem como fazer, nem se isso realmente tinha viabilidade de eu continuar na minha atividade. Então eu comecei a abrir um projeto piloto dentro da Concead. E como eu atendo cliente do exterior e a gente tem trabalhos e a gente está constantemente no exterior com esses clientes, numa das nossas consultorias em Portugal, a gente descobriu que lá tinha uma empresa que tinha um software com uma impressora que você podia pegar vários documentos que chegavam na contabilidade, do jeito que chegava, aqueles malotes que se mandavam para a contabilidade, você podia pegar aqueles malotes, você ia passando nesse scanner e ele por si só classificava isso, ele conseguia entender o que era uma nota fiscal, o que era um recibo, e ele organizava isso em pastas, e dentro dessas pastas você já fazia uma pré-configuração de lançamento contábil, né? E depois ele transformava isso em lançamento contábil, né? Então eu achei isso assim a coisa mais revolucionária do mundo. Eu falei, cara, mas isso nem imaginava que isso no Brasil existia, e isso funcionava em Portugal, né? E aí a gente fez contato com essa empresa, entendemos, aprendeu, e aí eu comecei a perceber que isso tinha viabilidade, né? E aí a gente foi, bom, então a coisa está acontecendo, e aí a gente foi caminhando dessa forma. Interessante. Eu tive na Concead a última vez, o Josimar estava me mostrando, ele implantou uma metodologia que, aliado à tecnologia, mudança de processo bem inovador, com gestão à vista, com controle de tarefas, com comunicação com o cliente totalmente digital, uma coisa assim que não é comum você ver em escritório de contabilidade. Eu te confesso, eu já falei com outros contadores que eu nunca tinha visto em nenhum outro. Não sei se alguém já inventou ou copiou, se está aplicando alguma metodologia semelhante, mas vocês fora de série aí, pelo menos aqui na região, com certeza foi pioneiro nesse processo. Então, esse projeto piloto, Cláudio, ele partiu exatamente disso. Eu falei, quando eu comecei a fazer um projeto piloto, eu tinha que olhar para dentro da Concead, como é que a gente estava antes, né? E onde que a gente queria chegar. E aí foi exatamente, eu falei, quando eu olhei o diagnóstico que eu fiz da minha própria empresa, a gente precisava mudar de alguma forma. E aí foi quando a gente viu que a gente precisava criar, para eu se tornar, usar tecnologia, eu tinha que ter processos igual da área de informática, né? É tudo de processo, né? Você vai escrevendo e tal. E aí a gente começou a desenvolver primeiro, vamos desenhar os processos. Aí fizemos os processos em papéis. Nesses processos a gente transformou isso em digital, e aí mais uma andança também nossa, isso já foi na Itália, a gente viu lá uma ferramenta muito interessante, que era que também eu não sou da informática, então eu não conhecia, que é o Kanban, né? Eu vi lá funcionando, como que eles usavam o Kanban, eu vi lá numa indústria automobilística, e depois vi também numa indústria exatamente de consultoria, isso funcionando, como que eles usavam isso. Eu falei, isso dá para usar lá no escritório também. E aí, com esses processos desenhados, a gente começou um projeto piloto. E a primeira coisa, eu tenho que arrumar a minha casa, eu tenho que preparar a Concead para isso. E aí a gente foi buscando profissionais especializados na área, fomos fazer muito investimento, preparamos toda a estrutura. Então, preparei a casa nossa, com todos os processos, né? E inclusive da forma de fazer a gestão, como você está falando, né? Antigamente a gente usava, era muito comum, todos os contadores, até hoje eu vejo contador que ainda usa, que tem as consultorias IOB, COAD, antigamente era muito, e era tudo impresso, né? A gente, aquelas assinaturas, né, Carlos? Acho que você lembra bem, era impresso, então a gente tinha que ficar todo dia recebia aqueles boletins, ler atualizando, a gente tinha que ler isso tudo. Então, uma das coisas que a gente fez lá no escritório foi, a gente usava muito aquilo, no final eles davam uma agenda do mês,
né? Vinha nas revistas uma agenda, um negócio muito interessante, das obrigações e acessórias que você tinha que cumprir. O que a gente fez lá na Conselho? Nós transformamos aquelas obrigações acessórias em projetos, em checklist. Esse checklist a gente botou para dentro da tecnologia, dentro dessa ferramenta Kanban. Criamos as bandas. Então, com base nisso, o que nós eliminamos essa agenda. E eu eliminei o funcionário dele ficar preocupado o que ele tinha que fazer, o que é mais urgente para ele fazer. Ele não define o que ele faz mais. Quem define é a própria plataforma, a própria gestão de acordo com o perfil que nós desenhamos. Então, tudo que tem que fazer, todas as demandas que tem que fazer no escritório, entra nessa linha, nesse projeto, e tudo controlado de acordo com... E aí o sistema vai dando o feedback, o que é prioridade, né, qual o prazo disso, e ele vai controlando isso. E no final a gente tem todas essas informações diariamente, de forma que todo dia, no final do dia ou a qualquer momento que nós queremos, nós temos um BI, a gente avançou um pouquinho, depois fizemos um BI, e aí a gente consegue ter uma linha de produção. Então eu sei no final do dia quantos funcionários trabalharam, quantas horas cada um trabalhou, para quem que ele trabalhou, o que ele fez. Não é para monitorar os nossos colaboradores, e sim para a gente saber a nossa capacidade de produção, a eficiência, o custo de produção, né? E aí se nós estamos sendo rentabilizados efetivamente com isso. Ficou claro que houve uma redução de custo, porque um processo que gera mais produtividade gera aumento de lucratividade e também redução de custo. Mas como é que o mercado viu essa sua iniciativa? Eles sentiram que foi positivo? Teve rejeição, restrição? Como é que isso aconteceu? Então, na questão de custos, nós tivemos uma redução de custo de mais, em termos de colaborador, em 50%. À época, nós trabalhávamos no limite máximo lá do nosso escritório, que era na faixa de 35 pessoas. Nós conseguimos reduzir isso a casa de 20 pessoas, mais ou menos. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa e com mais produtividade. Simplesmente por todo esse implemento da tecnologia digital, né? Aí, como o Cláudio já comentou aqui, a gente foi meio que pioneiro, inovador nesse mercado. Então, o mercado de contabilidade, por exemplo, eles viam a gente, mas nós não éramos concorrentes nesse sentido deles, né? Porque eles continuam, entre aspas, aí no tradicional, né? Se você for olhar hoje, a maioria dos contadores ainda, eles têm que estar presente todos os dias no seu escritório de contabilidade e executando alguma tarefa operacional. A maioria dos contadores ainda são assim. Muitos falam que até o dia 7 não pode falar muito com você, porque tem o ICMS, tem o FGTS, final de mês tem fechamento, tem ICMS. Nitidamente eles estão atolados em obrigações fiscais que certamente o computador faz melhor e mais rápido do que eles. Exatamente. É o que acontece na nossa empresa. Na Concead é exatamente isso. Como é muito automatizado isso, né? Eu, como um contador responsável pelo escritório, eu não preciso fazer isso. Eu uso as ferramentas tecnológicas e os processos de controle, de certificação de que isso está acontecendo dentro das normas. E exatamente eu saí da parte de ser o contador burocrático para ser o contador gestor. Porque essa é a verdadeira função do empresário da contabilidade e da contabilidade. Ou seja, você fazer gestão do seu próprio negócio. Porque eu estou fazendo a contabilidade para quê? Para gerar informação de qualidade para o meu cliente tomar decisão. Mas eu não gero informação de qualidade para eu, empresário da contabilidade, tomar decisão. Como é que eu tomo a decisão dos meus negócios, da minha empresa? Como é que eu sei se a minha empresa contábil está tendo rentável ou não? Aquele cliente A ou B ou C, qual a lucratividade que ele está me trazendo? Como que você faz? Se você não sabe fazer para você, como você tem credibilidade? Exatamente. Né? Então isso não acontece hoje na Concead. A Concead hoje a gente tem tudo isso muito bem desenhado. São escopos de trabalho, são acompanhamentos. Isso é muito diariamente. Então a gente hoje consegue trabalhar e está disponível para o nosso cliente sempre que necessário e dentro da urgência necessária para poder atendê-lo.
Essas mudanças todas que a gente está discutindo, o Carlos, não sei se você concorda, o Josimar também, que é até um tema que está muito na moda, que é a cultura organizacional. Para você implantar, sair do tradicional para o digital, aqui eu vou até começar a trocar o nome para o inovador. Pois é. Né? Você sair para uma inovação, você tem que mudar a cultura, porque você é o empresário, você é o contador responsável, o proprietário do seu escritório. Mas você depende de pessoas. Eu dependo de pessoas. Nossa área é serviços, né? Então você tem que empreender não impondo, mudando a cultura, né? Isso é um processo longo, né? Como foi esse processo na sua equipe? Eles compraram bem essa ideia? O perfil facilitou isso tudo? Como foi esse processo? Porque eu falo isso porque na Conexus a gente está com quase 130 colaboradores, não é isso, Flor? A gente vê como que é importante a cultura organizacional. E se você erra nela, você se arrebenta. Né? Você se arrebenta todinho. Como foi esse processo lá para vocês? Então, na Concead, quando a gente começou esse projeto lá, a gente entendeu, começou esse projeto piloto para estruturar isso para dentro da Concead, para trazer isso de uma forma que é hoje, um dos pilares que a gente encontrou foi exatamente avaliar a nossa equipe. Por quê? Como a equipe burocrática, ela tinha uma coisa, quando é digital é outra totalmente diferente. Nem todo mundo vai estar preparado. Não, e nós também não estávamos preparados. Aonde que eu comecei a perceber isso? Começou a perceber exatamente nos SPEDs. Por exemplo, o nosso pessoal da área tributária começou, como o nosso processo é todo digital, o que o meu pessoal da área tributária faz? Ele recebe o SPED do cliente, porque o cliente gera o SPED, nós não geramos o arquivo do SPED. Então, por exemplo, o cliente nosso que usa Conexus, por exemplo, que a contabilidade é terceirizada, então o SPED fiscal, por exemplo, do nosso cliente é gerado dentro do sistema da Conexus. Ele manda aquele arquivo para nós, digitalmente, ele publica no nosso, nós temos um canal de comunicação com nossos clientes, onde é transacionado, porque nós somos, nessa virada de chave, nós já viramos há 8 anos atrás, o nosso projeto virou 100% digital, a nossa contabilidade, a Concead é 100% digital. A Concead não recebe nenhum papel de nenhum cliente, não manda nenhum papel para nenhum cliente. O nosso cliente se comunica através de uma plataforma que nós temos, que também é web, e ali ele faz todas as requisições e nós enviamos todos os documentos para ele. Então, a questão, ele gera o SPED dentro do Conexo, publica ali dentro desse canal, já cai diretamente na mesa do responsável lá do departamento. Aí nós temos usamos uma ferramenta de auditoria, onde a gente faz mais ou menos de 15 a 20 mil tipos de cruzamento de informações naquele arquivo digital que foi gerado dentro da plataforma do Conexo. Aí a gente faz e analisa aquilo ali. Você imagine só um profissional que estava acostumado a ter uma nota fiscal, que simplesmente ele pegava, escrevia ali ou digitava. Tem que olhar, tem que editar, não é isso assim que fala, Cláudio? Eu não sou. Editar aquele arquivo para olhar lá se estava na linha certa, no campo tal, na chave. Como? Aí nós tivemos essa dificuldade. E aí, quando a gente monitorou, quando nós fizemos o mapeamento, a gente entendeu isso. E aí a gente começou. Tinha colaboradores que realmente tinham um pouco mais de conhecimento, outros não. E aí nós fizemos todo um tratamento de poder dar a real informação para aqueles colaboradores e, infelizmente, aqueles que se adaptaram continuam conosco até hoje, e que não se adaptaram, infelizmente, a gente teve que fazer a substituição deles. Tanto é que hoje a nossa equipe lá, o nosso turnover é muito baixo, né? E o nosso pessoal, eles são praticamente todos analistas. E aí, para reter isso também, como foi a mão de obra mais qualificada, né, nós temos uma remuneração diferenciada para esses profissionais, e aí a gente trabalhou com essa forma. Demos todas as orientações, instruções, fomos trabalhando, treinamento, né, e por fim, né, também, até como a gente já tinha muita ferramenta para ir acompanhando isso juntamente com eles foram fatores importantes nisso, né? A gente também tem o maior ganho, como a gente falou, você falou, né, Carlos? A gente acabou fazendo mais com menos, né? O nosso ticket médio melhorou, então, consequentemente, também a gente teve uma capacidade de melhorar maior a nossos colaboradores, e daí a gente conseguiu reter um pouco melhor. Minha profissão também é burocrática. A gente vive daquilo que o Estado ajuda ou atrapalha o importador. Eu tenho colegas despachantes aduaneiros que
estão com medo da redução da burocracia, porque ele acredita que vai perder a importância. Esse já morreu, ele só não sabe quando só não percebeu ainda, porque não é a partir da burocracia que alguém aumenta a produtividade. E a gente tem que entender exatamente que esse cliente precisa ser mais produtivo, gerar mais negócio, porque aí sim é onde tem a receita. Mas eu acredito que tem muitos empresários ainda que querem uma reunião frente a frente, o contador uma vez no mês lá tomando um café, não para fazer conhecer a demanda dele, mas para falar daquilo que ele poderia ser digital. Nessa virada de chave, nessa mudança que a Concead teve, como é que o cliente percebeu? Porque também tem gente tradicional que não acreditou que esse negócio poderia funcionar, né? Exatamente. Não, teve. E também, da mesma forma que a gente fez um diagnóstico internamente, né, da nossa equipe, nós também fizemos a nossa carteira de cliente. Demitindo cliente. Exatamente. Foi o mesmo conceito. Porque a gente entende o seguinte, a gente já passou a entender que um dos perfis que a gente precisava mudar era o seguinte, é que não é empresário, eu contador responsável que tem que me adaptar a cada rotina de cada empresa. E sim o contrário. Cada empresa que tem que adaptar a nossa rotina. Por quê? Porque contabilidade é única. Não existe contabilidade diferenciada. Não existe contabilidade, por exemplo, se você, Cláudio, tem uma empresa do lucro real e você, Carlos, uma empresa do Simples Nacional, a contabilidade é diferente. Não existe isso. Não existe contabilidade de, eu só sei fazer contabilidade para a empresa do Simples Nacional. Quem falou isso? Então você não sabe o que é contabilidade. Não sabe. Você nunca fez contabilidade. Você sempre foi, aí, né, Carlos, fazendo uma analogia, você é um despachante de luxo, né? Porque você sempre foi um cumpridor de obrigações acessórias, porque contabilidade é norma e lei são iguais para todo mundo. A única coisa que tem, sim, tem uma diferenciação de questões de procedimentos internos dentro das normas brasileiras de contabilidade. Você tem um CPC para uma contabilidade mais simplificada, que são empresas do Simples, e a completa, vamos assim chamar, que são para as demais empresas, somente isso. Mas a contabilidade, como eu falei, é registro dos atos e fatos que acontecem na companhia. Se a questão de ser Simples Nacional, ser lucro real ou lucro presumido, é meramente uma questão tributária. É como você escolheu, optou de pagar imposto de renda e contribuição social. Não é contabilidade. Eu, prestador de serviço, estou no Simples pela minha atividade, mas eu tenho um balancete todo mês. Mas tem que ter, claro. E quero ter a apuração, e para ter balancete, a gente brinca lá assim, o balancete é o último elemento. Puxa para trás e você vai ver problemas na conciliação. Puxa para trás e você vai ver problemas que o empresário está misturando o dinheiro dele com o da empresa, e isso não tem registros de qualidade. Aí você vai vendo uma série. Começa a acertar tudo isso, o balancete sair é o mais simples. Carlos, contabilidade ela é uma das ferramentas mais importantes de uma gestão de qualquer companhia. Qualquer companhia. Por quê? Ela registra tudo que aconteceu na sua empresa. Então, eu não imagino que mesmo assim, seja um pequeno empresário, um grande empresário, eu não imagino como que ele pode fazer uma gestão sem olhar para a contabilidade dele. Ele está fazendo a gestão às cegas. Porque informações você tem várias e necessárias. Por exemplo, você precisa ter informações financeiras da sua empresa. Você precisa saber quanto de dinheiro está entrando, quanto dinheiro está saindo todo dia na sua empresa. Isso não é contabilidade, mas você precisa ter informação. Como é que está o seu fluxo de caixa futuro? Isso não é contabilidade, né? Quanto você faturou hoje? Qual é o seu ponto de equilíbrio? Qual a sua necessidade de caixa? Qual a sua necessidade de capital de giro? Qual é o seu markup nos seus produtos? Não estamos falando de contabilidade. Só que tudo isso que eu falei está registrado dentro da contabilidade. Hoje, a Concead, quando eu registro tudo isso dentro da contabilidade, nós devolvemos tudo isso que eu acabei de falar para vocês em dashboards, indicadores econômicos, financeiros e patrimoniais, de capital e de lucratividade para os nossos clientes. Contabilidade gerencial. Exatamente. Então, aí eu te pergunto,
Você, como na sua empresa, você não precisa dessas informações? Claro. Você, Cláudio, numa empresa de lucro real na Conexo, não precisa olhar no final do mês e saber qual foi o seu DRE econômico, se você teve lucro ou prejuízo, e aonde que foi o seu lucro, aonde foi o seu prejuízo? Totalmente. Agora, então, se você não faz a sua contabilidade, você tem que ter seus controles paralelos. Aí você tem que ter N secretárias, N pessoas preenchendo inúmeras planilhas em Excel, né? Sendo expert em um monte de número, aí vai dar aquele monte de planilha para você, não tem tempo para olhar aquilo tudo. Não vai cruzar as não vai cruzar nada. Tudo desconectado. Nada. Só que tudo isso você já tem na contabilidade. Tudo isso você tem na contabilidade. Pois é, mas aí falando de cultura, o empresário precisa ter um conhecimento macro disso, mas ele não pode ser especialista nesse negócio, senão ele não vai fazer a atividade fim, a não ser que ele seja um empresário da contabilidade. E não é o que a gente está falando aqui. Ele precisa dessa informação. Então, talvez o modelo de venda, o modelo de entrega de valor do contador é a transformação que precisa ser feita. Porque quando você fala em dashboard, eu não quero olhar o rasão. Às vezes eu quero tirar um pequeno pedaço para saber se o lançamento está correto e a gente vai fazendo as auditorias. Eu estou interessado muito mais nos índices. Só que no passado os índices eram ali em várias folhas para saber o quê? Aí criaram os dashboards, criaram os BIs. Então eu consigo ver que naquele produto, que é o que eu mais vendo, o markup está muito ruim, eu estou botando muito caixa naquele negócio. Talvez seja na hora de eu não vender mais esse produto. O que se eu não tivesse a informação qualificada, alguém ia dizer, você está maluco, o produto que você mais fatura, você vai parar com ele. Então o modelo precisa ser, o modelo de entrega de valor do contador para o empresário precisa ser melhor avaliado, né? Mas essa é a grande jogada, essa é a grande virada de chave que a gente estava falando aqui. Em tudo isso que a gente está falando, eu acho que esse é o ponto crucial da mudança, da transformação, como o Cláudio falou, do profissional da contabilidade. Ele tem que entender que ele precisa ter tempo para olhar para o negócio do cliente, olhar a dor do cliente dele e dar o remédio certo para o cliente dele. Foi o tempo de você dar tudo igual para todo mundo igual. O que adianta eu te dar um balancete, Carlos, por exemplo, que está lá cheio de conta, de números, valores e tal, você vai olhar aquilo, você, por mais especialista que você seja, você não vai ser mais do que o seu contador, porque você não é de formação de contabilidade, nem tem, você pode ter a teoria, mas você não tem a prática do dia a dia. Mas você conhece muito de despacho aduaneiro? Ali você domina. O que você precisa é que alguém olhe aquele relatório da contabilidade e fale assim para você, Carlos, esse mês o seu markup foi 20%, ele não paga o seu custo fixo, está com prejuízo. Mas por que aconteceu isso? Porque você vendeu esse produto aqui com preço mais baixo. Agora, por que eu vendi esse produto mais baixo? Aí vamos olhar lá no comercial do Carlos. O Carlos vendeu esse produto mais baixo, provavelmente porque ele tinha um problema de caixa. Ele precisava fazer dinheiro porque era mais barato ele dar um desconto naquele produto, mas ele gerava caixa porque ele tinha teoricamente, às vezes, um custo mais alto para pagar lá. Enfim, você teve que ter uma decisão. Ou não. Então, o contador hoje, quem tem total conhecimento para dar esse suporte para o empresário, seja para o pequeno empresário, seja para o grande empresário, é o contador. Então, essa é a grande virada de chave. Só que para isso, o contador precisa fazer o quê? Ele tem que usar a tecnologia no processo dele. Ele tem que sair da burocracia, ele tem que sair do fazer. Ele tem que ir para olhar para a empresa, olhar para o seu cliente, olhar para o negócio do seu cliente, ver qual é a dor dele, né? E porque você tem uma dor, o Carlos tem outra dor, né, Cláudio? Cada um tem uma dor. E aí o remédio não é o mesmo. Eu não posso dar o mesmo remédio, nem a mesma dosagem. E a hora que o contador, ele tem que fazer isso. Essa é a grande transformação que eu vejo. Perfeito. Eu queria pedir licença a vocês para dar uma guinada nas perguntas. A gente está muito falando do digital e eu quero explorar um pouco mais a presença do Josimar para a gente falar do know-how da Consead no segmento de comércio exterior, que é um tema forte aqui no nosso canal, no podcast do ComexCast. E quais tipos de demanda nesse segmento de Comex que geralmente o cliente te procura para resolver? Um cliente novo te procura, Josimar, eu quero que você cuide da minha contabilidade porque meu contador não entende de Comex. Sempre assim. Qual que é a principal porta de entrada que o cliente novo chega até a Consead? Vamos vender Consead, pô. Vamos, com certeza. Então, o principal motivo exatamente é esse, Cláudio, porque como nós somos especialista, né, no segmento das empresas que atuam no comércio internacional,
internacional, e como os contadores não têm toda a experiência nisso, ou muitos deles, infelizmente ainda, né, fogem disso, essa é a verdade, eles fogem, não tem nada de errado o contador querer trabalhar só com uma empresa de prestação de serviço, por exemplo. Ou indústria, ou sim, que é o mesmo caso nosso. Nós escolhemos comércio internacional. É um nicho. É um nicho. Então, os contadores nos procuram porque hoje, as empresas estão muito na linha de agregar valores. E agregar valores, hoje, como o mundo ficou globalizado, por exemplo, empresas comerciais, elas têm N produtos. E aí, por exemplo, elas têm produto importado. Esse produto importado, muitas das vezes, ela compra no mercado interno. E aí ele começa a perceber que poxa, hoje o mercado está muito fácil. Mas isso eu consigo comprar na China, eu consigo comprar na Europa. Aí ele tem essa dificuldade. Bom, como é que eu faço isso? Na minha empresa, como é que eu faço? Aí ele começa a procurar o contador dele. Aí o contador diz, não sei não. Nós vou ver para você. E fica. Mas tem invoice? É BL? Não, tem que contratar um despachante? Eu tenho que pagar mais. O que é isso? O contador não tem essa informação. Então, aí quando dá essa demanda para essas empresas, aí eles acabam procurando a Concead, e aí a Concead entra nesse processo para poder ajudar esse cliente. Esse é um ponto. E a partir daí, quando a gente identifica muito desses casos também, que é o nosso outro especial, porque normalmente essas empresas, a gente também trabalha a questão tributária dessas empresas. E que a maioria das empresas hoje que a gente percebe estão enquadradas no regime tributário que estão muitas das vezes pagando mais imposto que deveria pagar. Tá? Então, quando a gente olha para esse mercado, principalmente o mercado internacional, mercado de distribuição e indústria, às vezes os empresários por exemplo, eu vou no Simples Nacional porque ele é mais simplificado, eu pago. Eu pago menos. Eu pago menos imposto. Mas acontece que você poderia pagar muito menos se tivesse um lucro real, por exemplo. Ele só vai saber depois que o imposto ele não aproveita. Exatamente. Aí quando a gente faz um planejamento tributário, a gente vê. Então, as empresas procuram a Concead e hoje exatamente por essas demandas, ou seja, querem ampliar o seu mix de mercado, né? E principalmente exportar também. Eu tenho um grande produto, tem um cliente na Itália que quer comprar meu produto, como é que eu faço? Meu contador, como é que eu faço? O contador não tem noção. Aí eles nos procuram, os próprios contadores, colega nosso, nos indica, porque, Josimar, eu não conheço também, eu sou especialista em construção civil, eu estou com um cliente aqui com uma demanda de offshore, por exemplo, eu estou aqui com um cliente que quer fazer, ele produz aí esse copo aqui, por exemplo, mas ele usa matéria-prima importada, mas na realidade esse copo ele quer exportar. Aí tem o nosso, Carlos, o drawback. Aí, mas o que é drawback? O contador não sabe. Então eles procuram a Concead nesse sentido. Então a demanda da Concead ela vem exatamente por causa da nossa especialização. E hoje, Cláudio, a gente está sediado em Vitória, mas na realidade a gente atende o mercado brasileiro como um todo. Então, de Vitória nós atendemos São Paulo, Rio, todos os estados. Não tem necessidade de nós estarmos presentes hoje, exatamente. Mas por que nós conseguimos fazer isso? Por que a Concead consegue fazer isso? Exatamente porque nós estamos no processo digital, no processo de tecnologia. E aí quando, mas Josimar, você está aqui no Espírito Santo, o seu cliente está lá em Santa Catarina, como é que você atende o seu cliente? Bom, como eu já falei, contabilidade é uma norma brasileira, é igual em qualquer lugar do mundo. A nota fiscal eletrônica é padrão, é igual em qualquer lugar do mundo. A legislação federal é igual, é em qualquer lugar do Brasil, no mundo, Brasil. O que muda? São as legislações locais, estadual e municipal. Mas hoje, com o advento das tecnologias, hoje a maioria dos estados já são digitais e tal, temos acesso. As nossas consultorias são todas digitais, então você tem acesso. Então a gente consegue atender daqui, a nossa equipe consegue entender como é que funciona as legislações estaduais. É muito complexa, até você já comentou um pouquinho, Carlos, sobre isso, mas como a gente tá selecionado um grupo de negócio, é mais fácil para a gente. Mas aí quando a gente tem uma demanda local, a gente tem os correspondentes locais, nossos parceiros lá, contadores, que nos atendem localmente quando há essa necessidade. E as empresas de comércio exterior, como é que você vê o modelo de inovação que elas estão atuando? Também estão avançados no nível de digitalização ou é um setor que ainda tem muito caminho pela frente? Olha, eu acho que a gente tem que separar aí praticamente dois nichos aí. Nós vamos falar aquelas empresas de médio
e pequeno porte. E as empresas de grande porte? As empresas de grande porte, a gente, né, já tem toda uma estrutura interna, elas conseguem se preparar. As de pequeno e médio porte, eu entendo que elas têm ainda muita dificuldade. Elas não estão preparadas, porque muitas delas, quando elas principalmente começam a atuar no comércio internacional, se ela quiser atuar efetivamente, ela vai precisar de quê? Primeiro, criar uma estrutura interna dentro. Né? Então tem que ter pelo menos uma pessoa bilíngue ali dentro para lidar com esse mercado, uma pessoa que vai ter conhecimento dos procedimentos internacionais, né? Do que é um agente marítimo, do que é um agente de carga que ele precisa, como é que ele tem que, as preocupações que ele tem que ter, as documentações que ele tem que ter, ou seja, de tratar tudo isso. Então eu vejo que essas empresas têm muita deficiência. Então, mas hoje o que a gente percebe, por que elas têm essa deficiência? Porque elas não usam a tecnologia adequada. Né? Então hoje já tem muitos no mercado, por exemplo, e a Connex é um caso desse também, né? Que é um RP 100% que dá essas garantias. E hoje, assim, bem antes da Connex, a gente já conhecia um pouquinho que os próprios clientes você consegue monitorar a sua carga desde o carregamento lá na Ásia, por exemplo, até a chegada aqui no Porto do Brasil. Não é assim? Vocês são da área aduaneira, sabem melhor do que eu. Mas isso já existe há muito tempo. Só que isso nunca foi explorado assim. Então, as pequenas e médias empresas no mercado internacional, elas têm muitas deficiências para fazer isso, até porque isso não é também uma ferramenta, às vezes, muito acessível em preço e custos para elas. Mas elas têm uma carência, têm uma demanda, e se muito bem trabalhado ali para eles, hoje eu vejo que eles têm muito a ganhar e têm uma deficiência grande nesse processo. Temos um caminho longo ainda pela frente. Gigantesco. E outra coisa que eu percebi aqui, acho que todo mundo que está aqui com a gente até agora percebeu também, que a Concead é um escritório de contabilidade, mas junto vai uma consultoria, uma bagagem tecnológica gigantesca para o cliente, né? Você comentou, o cliente procura para querer entender o que é um drawback. Poucos contadores sabem o que é isso. Você até me surpreendeu agora. Desculpa, mas assim, é uma coisa que é difícil ver o contador falando, porque é um tema que nós falamos, né? Eu tenho que controlar o drawback do meu cliente, você tem que fazer a operação. Pois é, o contador tem que registrar isso. Eu nunca conversei com outros contadores em temas tão detalhados. A gente fala da nota, do rateio, de formação de custo. Você fala desse tipo de coisa. Agora, de temas tão profundos é difícil. Eu queria também deixar o pessoal aí um convite de quem está nos acompanhando para acessar lá o site da Concead. Concead, www.concead.com.br, para conhecer um pouco mais, né, da empresa, da história. Tem bastante conteúdo ali. Também, deixar no link da descrição. Deixar aqui no link. Também os nossos canais da Connexus, da Comex Blog, do ComexCast, né? YouTube, Facebook. Todas as redes. Todas as redes. Com o mesmo nome. Simar, obrigado pela gentileza desse bate-papo, foi bastante engrandecedor e a gente percebe que o tradicional não quer dizer que ele deixa de cumprir a regra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O tradicional precisa entender que você tem modelos contábeis rígidos que precisam ser, mas a inovação não pode ser deixada de lado também, né? Exatamente, Carlos. Primeiramente, agradeço também. Com certeza foi muito bom esse bate-papo e isso é fundamental, né? O empresário da contabilidade, ele precisa sair da sua caixinha ali, ele precisa entender que ele precisa inovar, que ele precisa, mas ele não necessariamente precisa deixar de ser tradicional, e ele vai ter muito sucesso com certeza. Claudenir, obrigado pela gentileza desse bate-papo aqui. Você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, siga a gente nas redes sociais, porque toda semana a gente tem conteúdo como esse. Agradeço aos convidados, a você que ficou aqui até agora, e até o próximo conteúdo.